11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a pandemia do novo coronavírus, após 115 países registrarem casos da doença. No Brasil, o primeiro caso foi registrado em fevereiro. Em abril de 2020, Tupã confirma o primeiro caso do novo coronavírus. Infelizmente, a doença começa a fazer suas primeiras vítimas. A primeira vítima foi uma mulher de 45 anos. Após 1 ano e 6 meses, Tupã contabiliza 262 mortes por Covid. Juliana de la Bona perdeu o marido no dia 20 de junho de 2021. Nós não sabemos de fato como que nós contraímos. Foi de um dia para outro, nós 4, nós temos 2 filhos, Lucas de 19 e Adélia de 13, e nós começamos a sentir alguns sintomas. Só que a gente não quer acreditar que era o Covid, né, que era o corona. Mas nós já começamos a ficar um pouco alertas, né, sobre vendo alguns sintomas na internet. E primeiro começou eu e os meus 2 filhos a sentir assim, os sintomas mais pesados. Muita dor no corpo, falta de apetite, mas nós não perdemos o paladar nem o olfato. Então nós tínhamos esperança que fosse somente uma gripe. O período que ele ficou internado deu mais ou menos uns 15 a 16 dias, entre enfermaria, a ala e a UTI. O único contato que eu tinha eram as chamadas de vídeo que as enfermeiras faziam à noite. Então era aquela ansiedade, né, que era a única forma de ver ele. Mas só foi a partir de quando ele ficou entubado. Então, totalmente sedado. Realmente a gente só via ele, né? Que não foi da vontade de Deus, que ele estivesse aqui conosco. E falar para você que eu nunca imaginei que fosse tão difícil, que fosse tão pesaroso. Olá, está começando mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. Hoje temos uma convidada bem especial para nós aqui da TV, a psicóloga Aline Madureira, para falar de um tema um pouco complicado, mas eu tenho certeza que pela vivência dela, pela sabedoria que ela tem, ela vai poder passar para a gente de uma forma mais suave. Começamos uma série do Simples Assim, falando sobre o Covid, e vamos terminar uma série falando sobre o luto na pandemia. Aline, muito obrigada por ter nos atendido. Eu sei que a sua agenda é bem complicada, mas a gente não poderia passar adiante um tema tão difícil como esse, e eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Ela me apresentou, meu nome é Aline, trabalho há bastante tempo dentro da área clínica, há aproximadamente 31 anos. Comecei ali bem jovenzinha e a gente trilhou esse caminho, que não é um caminho tão simples, tão fácil. Então, como foi dito, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é um assunto pesado, mas é um assunto necessário. E muitas vezes a gente tenta correr dos assuntos pesados, mas a verdade é que se a gente não enfrentar, ele nos pega de surpresa e derruba mesmo, de verdade. Então, espero contribuir hoje com vocês para
pensarmos e discutirmos alguma questão que faça com que vocês, ou que eu, ou todas as pessoas que estão nos ouvindo, também consigam elaborar melhor esse processo, que é um processo tão difícil, como o tema disse, o luto. E neste caso, o luto pós-pandemia, luto pós-Covid. Aline, o luto ainda é um tabu para a gente, né? Ainda tem muita dificuldade, tem pessoas ainda que não querem viver uma coisa que todos nós vamos passar, né? Eu gostaria que você me falasse e explicasse para todo mundo o que é o processo do luto. O processo do luto é um processo natural que traz uma reação a uma perda. Às vezes uma perda de um ente querido, às vezes uma perda simbólica como a perda de um emprego, passagens pelo luto, né, simbólico, que é muito comum as crianças passarem por esse processo. A gente sempre fala que desde que a gente nasce estamos passando pelo processo do luto. Afinal de contas, o primeiro ar que a gente respira, a gente já inicia um processo de morte. E é algo inevitável e a gente sabe que, por mais que tentamos não falar, não discutir, esse assunto está presente a todo momento. Nós vamos nascer, crescer, envelhecer e vamos morrer. A questão do luto simbólico é uma coisa importante para a gente saber, porque as crianças sentem muito isso, né? Elas deixam o útero, é um processo de luto, elas deixam o peito, elas deixam o colo, elas deixam a casa para ir para uma escola, elas deixam o luto do corpo infantil, elas vão se tornando mais adolescentes, depois de adolescentes de adulto, depois adulto, a vida realmente ela passa por um processo de envelhecer, que nem sempre é tão simples assim. Enfim, nós passamos por luto e isso é um processo natural. Isso sempre que há uma ruptura, sempre que há uma perda, seja real ou simbólica, ele vai estar presente na nossa vida. Aline, você explicou pra gente o que é o luto normal, né? Mas como é que eu consigo identificar que eu estou passando por um luto complicado ou eu já começo a perceber que é um luto patológico? Sim, é uma ótima indagação, porque nós temos tido uma vida extremamente corrida, extremamente cheio de compromissos, de luta, onde a gente nunca para questionar, para pensar, e uma coisa que a gente não aprende é lidar com as frustrações. E quando surge um luto, e neste caso, né, um luto real, você não espera que ocorra na sua vida a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um primo, de um tio, de um amigo querido, com essa dificuldade que temos, com esse ego tão fragilizado em relação a suportar frustrações, esse luto pode não ser vivenciado como um luto normal. Então, vamos pensar, não existe uma regra, não existe uma situação onde você possa dizer, olha, ela está passando por um luto normal, não tem uma regrinha básica, mas a pessoa consegue chorar, sentir, falar sobre aquela questão, desabafar sobre o luto, falar sobre a falta e vai passando. A gente pode considerar assim, o primeiro ano, um dos anos, o período mais difícil. Né? Tudo o primeiro. Por quê? É o primeiro aniversário, é o primeiro Natal sem aquele ente querido, o primeiro dia dos pais, é o primeiro dia das mães. É complicado, né? Se é um filho, é o primeiro aniversário. Enfim, esse primeiro ano é um ano crucial para a pessoa tentar elaborar o luto. Quando é que a gente percebe que esse luto começou a se complicar e pode partir para o patológico? Ele fica muito
obcecado sobre o assunto. Ele só fala, passou 6 meses, quase 1 ano, mais de 1 ano, e a pessoa ainda está lá, presa naquele mesmo assunto, está obcecada em descobrir o porquê, como isso aconteceu, o choro não passa. Aí começa a envolver as questões sociais e profissionais. Você não consegue levantar da cama, você não consegue trabalhar, sua criatividade some, desaparece, você não tem alegria, você não tem como comer, e aí começa a interferir na sua rotina de dia a dia. Quando começa a interferir na rotina do dia a dia, passado já aquele tempo que você poderia... Vamos pensar aí, passando uns 6 meses, né? Que você já poderia estar começando a desempenhar o seu papel profissional, e aí você não consegue sair daquele estado. E outra coisa, aparece muita raiva, muito ódio, muita revolta, você até percebe a pessoa mais agressiva. É hora de procurar ajuda. Ou ajuda com um psiquiatra, ou ajuda com um psicólogo, mas procurar ajuda porque já está se tornando um luto complicado que vai passar a ser patológico rapidamente. Nossa, são sinais que começam a dar, né? São sinais. Nós estamos vivendo um panorama bem diferente do que a gente sempre viveu o luto, né? Por exemplo, a pessoa fica doente, ela é levada para um hospital, ali no hospital ela é deixada, aí logo em seguida essa pessoa pode ser que agrave a situação, ela vai para a UTI, já tem aquele tipo de distanciamento, né? Tem horários para visita, o tempo começa a ficar mais curto, logo em seguida, a gente não espera que aconteça isso, mas vem um telefonema e a pessoa vem a falecer. Quer dizer, já vem passando pelo distanciamento, né? Ela já não consegue mais conversar, ela passa tempo sem ouvir a voz e a gente perde alguns rituais que talvez por processo de luto isso possa fazer falta. Isso acontece, a falta de algumas cerimônias pode dificultar o processo do luto? Então, vamos começar lá da sua fala, onde você traz essa realidade tão dolorosa. Imagine, principalmente no ápice ali do Covid, né, quando você descobre que tem e tá com Covid, estava com Covid, olha, eu estou com Covid. Primeiro que as fantasias iniciam. O que vai acontecer comigo, que tipo que qualidade de vírus é esse, que quantidade eu adquiri, e as fantasias iniciam, né? Uma fantasia de que, será que eu vou ficar bem? Será que eu vou me recuperar? E de repente você começa a realmente não se sentir bem. E você precisa ir até o médico diz, olha, no teu caso você precisa se internar agora. Né? E a pessoa, ela tem que largar tudo, se ela tem filho pequeno, se ela tem a mãe idosa, se ela tem... Primeiro que se ela estiver em casa, ela já estaria Exatamente. E teria que estar e tem que estar ainda isolada, totalmente. Então ela já entra com aquilo que a gente chama de solidão última. É só minha solidão. Essa solidão eu não vou poder dividir com ninguém. Se você está hospitalizado, muitas vezes você não pode ficar nem com o seu celular. Se você estiver tomando oxigênio, você não pode mesmo mexer com o celular. Que isso aconteceu várias vezes, né? Sim. Se eu estou no isolamento, de repente eu tiro a máscara para fazer um vídeo, eu morro ali. Porque eu não posso ficar 2, 3, 4 segundos sem o oxigênio. E imagine já aquele pavor, aquele medo que é causado dentro dessa condição. De repente você vai para uma UTI e... muitos casos, nós sabemos que muitos casos acabam tendo que ser entubado e a família ali sem poder entrar, sem poder ver, porque se não passar o período de contaminação, a família não pode ter contato com esse ente querido. E nesse meio tempo, alguns não suportam, alguns falecem. E para essa família elaborar isso é muito difícil. Nós passamos por isso, eu tenho certeza que a grande maioria passou por essa situação. A situação de ter um parente, eu tive primas, eu tive amigos que você não podia chegar perto.
Não podia ter velório, ainda estava em período de transmissão, não podia ser velado. Então, esse processo que a gente tem na nossa cultura de velório, o processo do sepultamento, da cremação, as pessoas que vão até lá te abraçam, olham no olho, às vezes nem sabem bem o que falam para você, mas estão ali do seu lado, abraçando, te apoiando, você está lá vendo aquela situação. Já é muito difícil para você acreditar. Você quase não acredita que aquela pessoa que estava com você até há pouco tempo está ali naquela condição. Imagine sem ter essa possibilidade de colocar no concreto aquilo que para nós já é difícil simbolizar. Sim, bem aquilo colocado. Que já é difícil elaborar. Mas sim, o processo de velório, o processo do acolhimento que você recebe, né? O pastor, ou o padre, ou o ministro vai lá, te fala uma palavra. Não teve nada disso. Na questão do Covid, a grande maioria, o máximo que fez foi, vamos combinar, ele vai sair do hospital, já funerária. Na funerária, né? E você vai acompanhar e você vai ficar de longe. Nossa. Nós não podíamos. Quantos velórios eu fui dessa forma? Quantos foram assim, né? Eu fui em velórios assim, que eu tive que ficar de longe com a família, muito de longe. A esposa muitas vezes não pôde acompanhar porque estava com Covid. A mãe não pôde acompanhar, o filho não pôde acompanhar. Foram só os amigos no cortejo, enterrou. Como é que isso entra dentro da cabeça? Nós temos que aprender a simbolizar. Nós temos que tentar lidar com essa condição. O panorama é outro. E um detalhe que eu gostaria de dizer assim, né? Quem pensa que a pandemia acabou, está enganado. Hoje nós estamos, a Rosângela ali, 1,5 metro de mim. E eu aqui, nós podemos tirar a máscara, podemos. Mas em ambientes onde nós estamos próximos, não pode tirar a máscara. Então é uma situação difícil. Se já é difícil e muito arriscado numa morte precoce ou numa morte que você não está preparada, não espera, né? Uma morte acidental, uma doença repentina, né? Você já é difícil não fazer um luto complicado e às vezes até não permitir o luto patológico. Você imagina nessas condições como a gente precisa estar junto com essas pessoas. Mas o amor, né? O amor, ele está sempre em ordem, né? O amor, ele vai trazendo pra gente novos vínculos, novas ligações. A gente tem que tentar pensar no fim de um ciclo, mas pro início de outro, né? É muito difícil, eu acho que muitas vezes vai precisar de ajuda de profissional, sim, mas nada como a família e os amigos estarem. Se não pode estar perto, não pode estar junto, liga. Chama vídeo, se a pessoa pode falar, Hoje né? a gente tem recursos, né? Tenta olho no olho, né? E mesmo que você não saiba o que falar, diga assim, olha, eu estou aqui. Eu estou sempre aqui. Fique bem, me liga a qualquer hora e nós vamos estar juntos para atravessar isso. É o que a gente pode dizer, é o que a gente pode falar. Essa é uma dica e tanto. Essa é uma dica e tanto. Aline, você finalizou com a palavra amor, né? A sua resposta, achei bem interessante. E a fé, ela ajuda nesse processo? Sim, a gente trabalha dentro da clínica, Rosângela, sim, dentro do viés da psicoterapia, da ciência, de tudo que a gente aprende como técnica, né? Mas a gente sabe que quem trabalhou a sua fé tem condições, talvez, de suportar até melhor daquele que não acredita ou não construiu uma ideia de pós-mortem, né? A fé, ela nos traz aquela crença em algo que a gente não vê, mas a gente espera. E a esperança é o que move no desenvolvimento das elaborações,
na elaboração do luto, no suportar a dor e fazer novos investimentos e investimentos de energia de vida para que a vida possa continuar até que chegue o nosso dia também. Né? Sim, então inevitável. A fé é muito importante, sim, para quem tem. Não que quem não tenha vai estar fadado a morrer de sofrimento. Existem outros recursos. Tem pessoas que têm outros recursos internos que conseguem lidar mesmo sem a questão da fé. Mas na minha experiência, pouca de 31 anos, eu tenho visto que quem tem fé consegue superar com mais facilidade ou com menos tempo de dor, né? Se a gente pode dizer. Aline, nós já você vê, é bem curtinho mesmo, rápido, é doloroso, mas é uma conversa gostosa que a gente está tendo, um bate-papo. E necessária. Uhum. Nós estamos já indo para a última pergunta que eu tenho para te fazer. Uhum. E o que eu quero saber agora, para finalizar, é possível conviver com essa dor, com essa saudade? O que a psicóloga Aline Madureira, com tanta experiência, tem para passar? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir e vai falar, eu posso ajudar alguém. Uhum. Como eu disse, não existe uma regra específica, né? Não existe uma receita de bolo para isso. Vai depender muito da estrutura de funcionamento interno de cada pessoa. Tem pessoas mais resistentes, tem pessoas menos resistentes, pessoas mais fragilizadas, que têm um ego mais estruturado e as que têm um ego menos estruturado. E se tem um ego menos estruturado e percebe que não vai dar conta, busque ajuda, porque a gente está ali para poder fazer com que essa estrutura, a gente chama de estrutura egóica, né, possa ser investida de energia vital, de energia de vida, para que ele dê conta, então que ele fortaleça a estrutura de ego dele. Mas nesse momento, eu acho que, se tem algumas coisas que eu posso dizer, eu sei que em algum momento ali, quando você perde alguém, o que você quer é se isolar, né? Você quer ficar quieto, e se você estiver bem, não tem nada de errado em se isolar por alguns dias, por querer ficar ali quietinho, sem conversar. Mas se você estiver observando e começar a perceber que a angústia está passando do limite, saia do isolamento, chame alguém, dê a oportunidade para que essa pessoa chegue. E essa pessoa, como eu estava falando com a Rosângela agora, que nós estamos numa semana também, que um assunto que não é tão agradável assim, que é o Setembro Amarelo, né? E a gente fala o que falar e o que não falar. Bom, então vamos dizer o que falar. Mesmo que você não saiba o que falar, diga assim: como você está? Eu sei que você deve querer ficar quietinho, isolado. A hora que você tiver um pouquinho de ânimo, liga para mim, me liga. Eu vou até aí e a gente vai ficar em silêncio juntas. Ai, que delícia. Você fica em silêncio, eu fico em silêncio, eu faço uma comidinha. Só a presença. Eu tô aqui, nós estamos juntos, mas eu tô com um vírus, você não pode vir aqui. Então você vai abrir sua câmera aí, e eu vou abrir minha câmera aqui, e nós vamos almoçar juntas hoje. Você vai pegar a sua comidinha, vamos fazer junto, o mesmo prato. Você vai fazer esse prato de comida, eu vou fazer esse prato de comida, e nós vamos almoçar juntas. Hoje, nós vamos ficar juntas. E eu posso dizer para você que essa dor vai passar, essa angústia com o tempo vai diminuir, a revolta vai vir, a dor, até a agressividade. Pode brigar, pode falar, pode dizer, mas eu vou estar aqui do seu lado. Se você ama alguém que está passando por isso, haja dessa forma. E você também que está passando pelo luto, procure, seja tolerante também com a pessoa que não sabe o que dizer. O que importa é que ela está ali, né? Saia um pouco, faça uma caminhada, tenta fazer um exercício físico, se relacione com os outros membros da família, veja que também quem está sofrendo e tente fazer novas ligações. É assim, mas o primeiro processo, primeiro período, às vezes é ficar quietinho, chorar, colocar tudo para fora e depois começar assim, a vida continua e eu vou ter que continuar.
infelizmente nós estamos chegando ao final. Eu quero te agradecer, Aline, por palavras doces, até a tua voz é doce de ouvir, vai ser um programa bem gostoso de estar assistindo. Eu acredito que muitos que estão assistindo hoje esse programa, Simples Assim, palavras que a Aline usou vão estar ajudando a você, ou se não está ajudando a você, você vai poder ajudar alguém. Muito obrigada, Aline, por suas palavras. A TV Câmara está sempre à sua disposição. Quando você precisar falar alguma coisa, as portas estão abertas. Eu é que agradeço, e a gente tem que lembrar que a dor do luto é a dor do amor. Quando a gente ama, quando perdemos, a gente sofre. E sofrimento faz parte da nossa vida. São emoções que a gente não quer viver, mas sofrer, odiar, amar, ter mágoa, até inveja, às vezes a gente tem, é humano. Então, muitas vezes não dá para correr do sofrimento, mas o sofrimento ele não é eterno, ele acaba, ele passa. A gente consegue fazer novos investimentos. Então, quem sofre pelo luto, não sofre pelo luto, sofre pelo amor. Porque a gente, embora a gente saiba que a gente vai morrer, a gente não imagina como que seja, né? Viver isso. Assim, eu sinto que foi um cuidado muito grande de Deus ter podido velar ele, né? Como companheira dele, eu poderia citar 1000 qualidades, mas só essa dele ser o incentivador, dele ver que a pessoa está ali desanimada e chegar nela e falar, olha, vamos, você consegue, você é capaz. Então, assim, foi um carinho de Deus, assim, para o meu coração, saber que ele não era só um excelente profissional, que ele não era só um excelente pai, mas que ele também era uma pessoa que amava as pessoas, que amava a vida das pessoas. Ele deixou um legado de persistência, um legado de ser um homem sonhador, mas que era um homem que também era muito usado para concretizar esses sonhos. Tenho certeza que vou te encontrar, não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem, mesmo assim, isso não me impede de chorar. Esse programa é dedicado a todas as pessoas que sofreram e ainda sofrem a dor da partida. Pessoas que choram de saudade. Pessoas que muitas vezes não tiveram tempo para se despedir. Infelizmente, a pandemia trouxe muitas mudanças em nossas vidas. Foram tempos difíceis. Apesar de toda a dor e sofrimento, não podemos jamais perder a esperança. Aproveite cada momento. Compartilhe bondade e generosidade. Viva a vida!